Polaris na área, mais um episódio para você, meu querido amigo cristão que nos escuta. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui presente hoje para fazer mais um episódio do Polaris. Estamos no terceiro episódio da nossa saga aí. Para quem não sabe, o Polaris é um podcast, uma iniciativa do Clube de Desbravadores Estrela do Norte, que é um clube de desbravadores que fica situado na cidade de Joinville, norte do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. E eu escutei que existem pessoas do Brasil inteiro nos ouvindo, isso é uma grande honra, inclusive pessoas que não são desbravadores. Então, se você que não é desbravador, em algum lugar, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, vai ter um link aí para que você possa baixar o guia de estudos que nós estamos comentando neste momento, que é Joias da Eternidade. Vai ter também, se você acompanha o Pathfinder 7, que é o nosso outro seriado, né, vamos dizer assim, também tem um link ali para você baixar, para que você possa baixar. Muito bem, sem mais delongas, meu nome é Felipe, eu sou diretor do Clube dos Desbravadores, e se eu fosse para Nínive, eu gostaria de levar uma galera pesada comigo aí, mais uns 5 caras, porque a cidade não era fácil. Eu sou o Filipinho, e se eu recebesse um chamado para Nínive, provavelmente eu iria negar, para ver se eu conseguia dar aquele rolê de peixe também. Meu nome é Henrique, eu sou diretor associado do clube e eu quero confortar aqui o coração do Felipe, que ele pode ir para Nínive tranquilo, que baleia nenhuma ia ser capaz de engolir ele. Meu nome é Fabrina, sou diretora associada do clube e se eu fosse chamada para ir para Nínive, eu não sei o que eu faria. Só na hora para saber se eu ia correr, se eu ia ir, não sei. Muito bem, então. E você que está ouvindo, não se esqueça de nos seguir principalmente no nosso Instagram. O clube tem outras redes sociais, mas atualmente a que a gente está movimentando mais é o Instagram. Então, @dbv.estrela do norte. E se você está ouvindo isso, pode tirar um print da tela agora e compartilhar no Instagram, que a gente vai estar... E se você marcar a gente vai estar repostando. Para você que está vendo no YouTube, você pode nos procurar no Spotify. E para você que está ouvindo no Spotify, pode nos procurar no YouTube também, pelo mesmo nome, de Clube dos Desbravadores Estrela do Norte, podcast Polaris. Muito bem, você que caiu de paraquedas no terceiro episódio da saga, volta lá, escuta o primeiro episódio, escuta o segundo também, para não ficar perdido, porque nós estamos acompanhando nossos 3 heróis, sim, são 3 heróis, o Mike, o nosso líder desbravador, o Mickey, o cachorro dele, e a Tiki, a sua Kombi maravilhosa que saiu daqui... Escuta o barulho aí, ó, da Tiki, ó. Essa é a mágica da edição. Então a Tiki, que é a Kombi maravilhosa aí, que saiu com eles daqui do Brasil, né, e conseguiu chegar até o Oriente Médio. A última cidade que eles estavam era a cidade de Jerusalém. E agora eles estão indo para a cidade de Nínive, em busca da Pedra Perdida. A Nínive é uma cidade muito conhecida, como a gente começou a falar. Desde pequeno eu sempre escuto falar muito de Nínive, né? Qual que era a história que tinha lá em Nínive? Alguém lembra? Acho que Nínive era meio cabulosa, né? Porque tinha gente que não queria ir pra lá, pelo que eu tô sabendo. Eu tenho um amigo que queria falar bem assim, ó, o bagulho em Nínive era sinistro. E realmente A quebrada lá era boa, cara. E realmente lá não dava para brincar. Nínive era uma potência... Muita gente acha que Nínive só está no livro de Jonas, e ele não está só no livro de Jonas. Nínive é uma cidade que já está lá no livro de Apocalipse, desculpa, lá no livro de Gênesis, no primeiro, falei o último, está lá no livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, e eles eram uma potência bélica, né? Uma potência bélica, para quem não sabe, tem a ver com... Não é com belo, né? Bélica tem a ver com guerra, com armamento, com guerra, e eles invadiam mesmo sem dó nem piedade, e quando eles invadiam, o que eles faziam lá, Henrique? Vou deixar essa pra Bina responder aí. O negócio lá era tão pesado que Jonas preferiu andar na boca de um peixe do que ir pra lá, né? Não, só por aí você já tem uma ideia. O cara escolher se jogar no mar para preferir a morte, porque realmente, gente, se tu tá no meio de uma tempestade, num barco, e tu pula dentro do mar, aquilo ali é um suicídio. Ele é basicamente isso, porque tu não tá esperando que tu vai nadar
até lugar nenhum. O bicho simplesmente entregou a vida dele ali e falou, não, já era. E pulou dentro do mar. Então a Bíblia fala que ele é engolido por um grande peixe. Esse é o rolê que eu queria fazer, cara. Passa 3 dias lá Que no... louco. Passa 3 dias na barriga do peixe lá. Pra engolir o Filipinho não precisa ser muito grande, né? A sardinha já ia dar conta do trabalho já. Então ele passa 3 dias no interior do peixe e depois é vomitado lá na praia de Nínive. Mas por que Jonas estava com tanto medo de ir para Nínive? A história diz que o povo de Nínive, quando eles conquistavam um povo, ele cortava os pés desse povo, as mãos, o nariz, os olhos e depois arrancava a cabeça e com as cabeças fazia pirâmides. E a faca era cega, né? Pra ficar 3 horas cortando o pé da pessoa, só gritando. Você imagina naquela época aquele bronze chapado assim na grossura de um dedo, a tortura que não era. Então era um povo terrível. Então Jonas, além de ter medo do povo, ele ainda tinha um pouco de raiva. Eu acho que a gente pode dizer que Jonas tinha um pouco de raiva, porque na verdade Deus, quando chega para Jonas, ele fala assim, né? Vai lá e prega para aquele povo arrependimento. E Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar, sim ou não? Sim. E é sobre isso que esse terceiro episódio vai falar. Então Jonas, ele não quer ir para lá, primeiro, por conta do medo, segundo, porque ele queria ver aquele povo queimar, né? Que nem foi Sodoma e Gomorra, ele queria ver aquele povo ser extinto da terra. E Deus fala, não, eles vão ter uma oportunidade de se arrepender. E aí Jonas fica cabreiro, porque ele fala, se esse povo se arrepender, eles vão ter perdão, eu não quero que eles tenham perdão. Eu visualizo essa história mais ou menos como se tu tivesse, por exemplo, o irmão mais novo, né? A história lá do filho pródigo, tu tem um irmão mais novo, que faz tudo errado sempre, e daí teu pai vai lá e ainda compra o PlayStation e dá pra, ao invés de dar pra tu, ainda dá pro irmão mais novo, que é o bagunceiro, né? Então Jonas pode ter pensado, será que a gente pode dizer que a palavra do filho pródigo lá, dos 2 irmãos, pode se aplicar nesse contexto de Jonas? Eu acredito que sim, porque geralmente a gente tende a achar que nós temos um mérito por estar fazendo o que é certo. Eu acho que, mesmo que inconsciente, Jonas tinha esse mérito dentro dele, de que ele merecia o sacrifício de Cristo, né, que Cristo iria fazer, ele merecia a salvação, e o povo, por não estar fazendo aquilo que ele fazia, não merecia. Quando na verdade não é por merecimento, porque se a gente for olhar assim, ninguém merece a salvação, ninguém merece a graça de Deus. Na verdade o que Jonas queria era que aquele povo ganhasse o que ele merecesse na visão dele, né? Sim. Que era porrada, bola de fogo vindo do céu e consumindo até a poeira do chão que aquele povo pisava. Mas não era. Tem 2 pontos, né, nessa história que eu vejo em questão de você amar o seu inimigo, porque eles podem não ter atacado Jonas diretamente, né? Mas o que eles faziam, você acaba se tornando o seu inimigo indiretamente. E você também pesar em questão do pecado, porque não existe pecadinho ou pecador, existe pecado. E o que eles faziam era errado. E Deus perdoa isso. Então, as diferenças são as consequências dos pecados. Mas eu fico imaginando, acho que Jonas deve ter pensado, eles não merecem, né? Eles matam muita gente, torturam muita gente, então não merece salvação. Eu acho até que o trabalho de Jonas, não que seja igual, né, mas ele pode ser comparado aos evangelistas e missionários que vão fazer trabalho muitas vezes em cadeia, em penitenciárias, né? Então, são os pessoais, a galera que se dispõe a levar a mensagem para pessoas que são julgadas e, enfim, atacadas, né, pela sociedade. Jonas recebe essa missão, e aqui o que a Fabrina falou é interessante, porque, por exemplo, eles podem não ter atacado Jonas diretamente. Por exemplo, passou alguém de Nínive lá e roubou o boné do Jonas, deu uma porrada nele, levou o celular dele, sei lá, botou lá na página do Facebook dele lá que ele não gostava dele, alguma coisa, mandou um hate lá, não sei. Pegou a mina do Jonas. Foi talarico, alguma coisa assim, pode não ter feito isso, mas de repente não, com certeza existiam histórias em Israel sobre os antepassados, né? Porque era um povo ali que ficava em guerra. Então, você está indo para uma terra onde que é um povo que no passado já fez mal. Tu imagina Deus chegar para ti e falar bem assim, você vai lá para falar do meu amor para um cara que bateu no teu pai, um cara que bateu na tua mãe. O sangue, só de pensar nisso, o sangue já ferve. Então esse foi o pedido. Existem coisas que a gente não entende realmente vindo da parte de Deus, né? Desse amor. É por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus, ele é infinito e ele é imenso, e a gente não consegue entender esse amor.
Porque o que a Fabrina falou antes, não existe pecado, nível de pecado, né? Deus não tem uma tabela de conversão, né, Henrique? Assim, esse pecadinho aqui vale 3 pontos, esse pecado aqui vale 10 pontos. Por exemplo, se tu conta uma mentirinha pro teu pai, tu perde 3 pontos. Se tu briga na escola, tu perde 5. Se tu conta, sei lá, e assim por diante, né? Rouba o lápis de cor lá do amiguinho, perde 10 pontos. Não tem essa métrica, né? Para Deus é pecado, não existe essa diferenciação, porque o pecado, na verdade, como a gente vai estudar nesse episódio, ele é a condição do ser humano. Então isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, que pecado não é o que a gente faz ou deixa de fazer. Pecado é a condição do ser humano. O que Davi fala? Que em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele fala que desde bebezinho eu já sou um miserável, miserento pecador. Porque pecado é isso. E a cidade de Nínive era uma cidade pecadora, uma cidade que fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. Então Deus olha para essa cidade perdida, envia o profeta, que inicialmente ele não quer ir para lá, e aí ele entra no barco, tenta fugir, acontece a tempestade, e daí os caras dos marinheiros é engraçado, porque Jonas era tão... Cara de pau. Ele estava tão ciente de que ele estava fugindo, que ele não queria fazer isso, que ele estava dormindo lá dentro do barco. Aí, cara. E daí os marinheiros ficam desesperados e começam lá a jogar dado, né? Vamos ver quem que tá fazendo... Quem que tá errado Quem aqui? que tá errado aqui, né? E aí eles faz lá e não conseguem achar culpado, e daí Jonas fala, não gente, o culpado sou eu mesmo. Me joga... Ele chegando. Dormindo, sabe quando tem alguém falando, tu fica meio dormindo assim, fingindo que tá dormindo, pô, isso é culpa minha. Acho que ele chegou lá coçando a cabeça. então, Ô galera, não adianta vocês ficarem jogando dado não. Mas o que eu achei legal de Jonas é que ele tem compaixão. admitiu, né? Ele tem compaixão Ele dos podia caras. morrer com todo ia mundo morrer? ali. Ele tem compaixão dos caras, porque realmente assim, ó, de repente se fosse eu ali, eu falo, não, tá bom, vai morrer todo mundo mesmo. Tem E problema na não, o terra, barco, eu já não tô na minha missão Vou mesmo. morrer em Nínive de qualquer jeito. Eu já não tô na minha missão mesmo, eu já fugi, eu vou levar isso até o final, vocês vão tudo pro fundo do mar comigo. Mas Jonas não, naquele momento ali ele entrega realmente nas mãos de Deus, né? E fala, ó Deus, sou eu. E pula e é jogado no... E até talvez seja por causa disso que Deus deu uma segunda chance para ele, né? Porque talvez ali, se ele não admitisse aquela culpa e que ele estava errado mesmo, talvez ia morrer ali e já era. O que eu penso quando eu vejo essa história é o que a gente usa hoje em dia, até nos nossos tempos, né? Você ora e fala, não Senhor, essa é a minha vontade, mas que seja feita a tua. Acho que Jonatas olhou para um lado e para o outro e falou, então que seja feita a tua vontade. Pulou do barco, Deus vai lá e manda um peixe pra ele. Fala, não, tu vai pra lá, pode ficar tranquilo. Porque ele... Vai ser feita a minha vontade. Não, porque ele Fica vai... tranquilo, Não. que um peixe vai te engolir aí, ó, tranquila. Literalmente confia no pai. Não, porque ele ia ser muito... Não, tá bom. Então, seja feita a vontade, eu vou pular aqui, vou morrer afogado, eu quero ver o que tu vai fazer agora. Daí Deus fala, não, tá bom, tu vai ver. Deus fez igual aquele amigo que tu vai bater no Uno, ele vai lá e tira o mais 4 e joga, tá ligado? Surpresa ali. É isso aí mesmo. E então ele é surpreendido, ele é engolido pelo peixe, vai lá para Nínive, e daí eu imagino o Jonas pregando lá em Nínive, né? Aquela pregação assim, sabe, tipo, tem isso aqui, se você quer, se não quer... Oi, gente, meu nome é Jonas, eu vim falar de Deus aqui pra vocês. A galera, eu aceito. Na cara dele, mano. Não, porque assim, ele ficou muito bravo que o povo tava se arrependendo, porque quando o rei escuta, cara, ele se humilha, ele rola na cinza, ele bota pano de saco, tipo aqueles panos bem de saco de batata, e declara jejum, oração, e a cidade inteira se converte e se arrepende. E Jonas fica bravo com isso, porque ele queria que o povo não aceitasse. Cara, olha só a loucura disso, tipo assim, tu tá tão nervoso com o povo, que tu queria que ele fosse condenado realmente. Assim, Jonas deu uma de secretário de Deus, né? Não, esse povo aí não tem mais salvação, mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens se salvam. Todos, sem exceção. Todos os homens que já viveram nessa terra e todos os homens que vão viver terão a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador para a redenção dos seus pecados. Até tem uma frase que é bem interessante, que se encaixa nisso que o Felipe falou, que a vontade de Deus em nos salvar é maior que a minha vontade em me salvar. Então Deus estava mais preocupado em salvar aquele povo do que propriamente o povo estava preocupado em se salvar. E até em relação a Jonas mesmo, Deus estava mais preocupado em salvar Jonas e usar ele do que até ele mesmo estava consigo. Daí o interessante é que ele
prega para aquele povo, a cidade inteira se converte, e daí depois ele está observando, porque assim, né, ele prega para o povo e fala bem assim, bom, eu preguei, o povo não vai aceitar, vou subir aqui para a montanha porque eu quero assistir esse povo queimar do camarote, né? O cara, ele estava crente que o cara não ia aceitar. E aí ele sobe lá no camarote, e daí quando ele sobe lá no camarote, cresce uma folha, né? E daí faz sombra para ele. E daí também uma fala que... Ai, Deus... de novo não. Aí Deus manda um inseto lá, é um inseto que manda, né? E daí o inseto, acho que morde a planta, ou é o sol que queima, eu não lembro direito o que acontece. Eu sei que a planta murcha e ele fica muito bravo que a planta murchou, porque ele amava já aquela plantinha. E daí Deus fala bem assim, cara, você é uma plantinha aí, um capim que nasceu agora e já amanhã, daqui a 3 dias vai estar fora. O que tu acha que eu tenho, qual é o sentimento que eu tenho por um povo que eu criei? E aquilo ali é um tapa, não de luva de película, mas um gancho de direita bem no meio da cara de Jonas, né? E da nossa cara também. E Deus é o maior interessado em salvar todos, né? E às vezes a gente não pensa assim, a gente olha para uma pessoa e condena, esse cara aí não tem mais jeito, fulano de tal lá, porque o meu amiguinho lá da escola lá não tem jeito, o bicho não tem como. E muitas vezes a gente acaba deixando de pregar para alguém justamente por isso, né? Falar, não tem jeito, mas a gente esquece que não somos nós que vai convencer alguém a alguma coisa, o Espírito Santo, porque se dependesse de Jonas, a galera continuasse se matando, não estava nem aí. Mas foi o Espírito de Deus que convenceu o pessoal que converteu. Importante dizer que agora a gente encerra essa parte, então, muito bem. O Mike, o Mickey e a Tiki estão lá em Nínive e eles estão em busca da Pedra Perdida. A Pedra Perdida, na verdade, representa essa cidade de Nínive, não só a cidade de Nínive, mas todas as pessoas que estão perdidas nesse mundo, que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então é isso que os nossos heróis estão em busca nesse episódio. Agora vamos entender o que é estar perdido, o que é o pecado. Porque, por exemplo, será que existe... É uma pergunta válida eu perguntar quem criou o pecado? Porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Henrique, então se Deus criou todas as coisas, Deus criou o pecado também? Até deixa eu demonstrar um pouco do meu pouco conhecimento que eu já tenho, né? Só para mim parecer esperto aqui pro pessoal. O pastor semana passada comentou, né, aquela frase em hebraico, Bereshit bara Elohim, né? Nossa, aí, dom de línguas aqui agora. No qual o termo bará só é aplicado a Deus em que ele é o único capaz de criar as coisas do nada. Então, bem, entendido essa parte, a gente vai à pergunta do Felipe, né? Então, Deus criou o pecado? Eu estava pensando até essa semana sobre isso. Eu acredito que Deus criou o livre-arbítrio, ou seja, a oportunidade do ser humano ter a chance de pecar. Mas isso não significa que ele necessariamente criou o pecado, mas ele sim deu a condição. E essa condição justamente foi dada para que ele não fosse tido como ditador, como tirânico. Porque se ele... Das duas formas, né? Se Deus criasse o pecado, iam chamar ele de tirânico, olha, criou o pecado pra gente pecar. Tu imagina Deus que cria tudo que é de bom e tudo que é de ruim para ver essas duas coisas batalhar, né? É sádico, né? É uma coisa bizarra de tu pensar. Sim. Então, Deus dá o livre-arbítrio para não ser tirânico, justamente para isso. O livre-arbítrio, na verdade, ele é a condição para que exista amor. Não pode existir amor se não for por livre e espontânea vontade, se não for por livre escolha. Então Deus não cria o pecado e Deus não cria a oportunidade de pecar. Deus cria o amor, Deus cria o livre-arbítrio. E a ausência de procurar esse amor é o que gera o pecado. E essa semana a gente vai estudar, vocês vão estudar sobre a origem do pecado, sobre quem foi o primeiro pecador. Né? Que o primeiro pecador surgiu no céu e foi Lúcifer. E o que a Bíblia fala de Lúcifer? Lúcifer era um anjo lindo, era um anjo bonito, um anjo coberto de luz. Não um Lúcifer, hoje ele está caído, né? Ele está consumido pelo pecado. E o objetivo dele é muito simples, tá? Não se iludam, porque eu não vi, mas eu sei que tem um monte de filmes, seriado aí tentando vender a imagem de um Satanás bonzinho, um Satanás que foi injustiçado. A verdade não é essa. Ele escolheu, por livre-arbítrio, acabar com todas as coisas e o objetivo dele é muito claro: matar, roubar e destruir. Então você vê hoje todas as consequências do pecado, é só isso, é desgraça. Então não se iluda. Ele era bonzinho e era perfeito antes do pecado.
A Bíblia fala que antes do pecado ele era lindo, ele era um anjo de luz, até que um dia se achou maldade no coração dele. Então assim, também não tem explicação do porquê Satanás fez o primeiro pecado. Porque se tivesse explicação do primeiro pecado, então o pecado seria justificável. E se o pecado fosse justificável, então quer dizer que não tem motivo para Deus ficar bravo por uma coisa que tem justificativa. Entende? E, na verdade, o problema de Satanás foi que ele teve inveja. Deus criou todas as coisas e ele é o único digno de louvor. E Satanás começou a olhar para a sua própria aparência e ver que ele era um anjo bonito. Satanás era o braço direito de Deus. Ele era como se fosse. Ele era importante. Ele é como se fosse, depois da divindade, que a gente estudou no episódio passado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o próximo que tinha era Satanás. Então ele comandava os anjos. E daí ele ficou com inveja. Ele falou, bem, se tá, mas está aqui todo mundo dando louvor a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, por que eu também não tenho esse louvor? E aí ele começa a achar inveja no coração dele e ele monta uma guerra para que... e daí ele começa a levantar mentiras. Fala, não, todo mundo só adora a Deus, porque se não adorar a Deus, vai morrer todo mundo. Porque Deus é todo poderoso e se você não adorar Ele, Ele vai fulminar todo mundo e começar do zero. E aí Deus fala que não é isso. Deus fala, gente, vocês têm a opção de não me adorar. Eu não criei vocês robô. Eu quero que vocês me amem por amor. Só que escolher não estar do meu lado é escolher o ódio, é escolher a maldade, é escolher o... Entendeu? Porque assim, ó, fisicamente não existe luz e escuridão. Sabia disso? Que fisicamente não existe luz e escuridão. Fisicamente só existe luz e a ausência de luz. Mesma coisa calor. Não existe quente e frio fisicamente. Existe o calor e existe a ausência do calor. Então, não existe, no caso a gente dá assim, o bem e o mal, ou, por exemplo, o que Deus... Existe estar com Deus, na presença de Deus, e não estar na presença de Deus. Se não estar na presença de Deus, implica todas essas coisas ruins. Então é isso que Deus estava tentando mostrar para ele. E daí Satanás fica falando mentira, que não, que o povo só adora, os anjos só adorava eles, porque senão Deus ia matar todo mundo. E não era essa a verdade. Então, e Satanás vai falando isso, ele consegue convencer 1/3 dos anjos dessa mentira. Com essa mentira, conseguiu enganar Adão e Eva, né? Então... E aí ele vem aqui na Terra, Satanás vem aqui na Terra, Adão e Eva tinham uma missão, né, um mandamento que Deus tinha falado, pode comer de todos os frutos da árvore. Se você ainda não leu essa história, gente, vai ler lá, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, é o capítulo da origem da humanidade. Então Deus deixa ali um mandamento que é um mandamento simples, não é um mandamento, ele fala assim, não coma da árvore do fruto do bem e do mal. Quando a gente lê isso, parece que Deus está tentando esconder do homem, né? Tipo, como assim não comer do fruto da árvore do bem e do mal? Quer dizer então que Deus queria que o homem fosse ignorante, tipo, tapado, não sabe de nada e daí vai adorar ele? Não é isso. A Bíblia fala que Deus vinha todo dia no jardim. Então Deus explicava para eles as coisas. Eles sabiam o que era o bem e do mal. Aquilo ali era como se fosse um mandamento assim, vocês podem tocar em tudo, só não toca nisso aqui. Simplesmente porque é. Era só eu vejo como uma forma de Deus avaliar a obediência deles. Exatamente isso. Não necessariamente aquilo ia ser uma coisa tipo absurda como a gente olha como realmente uma coisa simples, era só não fazer aquilo, mas é a mesma coisa da sua mãe olhar pra você e falar, não mente pra mim. Uma coisa simples, mas que no nosso dia a dia você vai ficando tão perto daquilo que às vezes você não consegue. Na verdade, ali o problema, claro, está também neles irem pegar a fruta e comerem, mas também o que acontece depois que eles comem a fruta, eles meio que se escondem de Deus, tentam esconder aquilo de Deus. Não, a gente não fez nada, vamos tentar esconder isso dele, né? E essa é a primeira reação do pecado, né? Eu vejo assim, desde quando muito pequenininho, por exemplo, eu quebrava um copo dentro de casa, a primeira coisa que eu fazia era dar um sumiço naquele copo. Eu era muito bom em ocultação de provas, assim, eu limpava tudo e sumia com aquilo ali, ninguém nunca mais achava. E a gente tenta fazer isso quando a gente faz alguma coisa errada, né? Encobrir. E daí, se não dá certo o encobrimento, o próximo passo, culpar outra pessoa. E, cara, foi exatamente o que aconteceu ali. Primeiro, a gente, como humanidade, vem fazendo isso tem um tempinho, né? Não, desde o começo, desde o primeiro pecado, a mesma história. O cara faz, ele tenta encobrir, ninguém vai descobrir. E quando alguém descobre, aí o que o cara tenta fazer? Bota a culpa no outro. Então, a gente faz isso com os irmãos, né? Bota
bota a culpa no irmão mais novo. Né, A filho? Fabrina era terrível com isso. Ela fazia e botava a culpa no maninho, que não tinha, que era um vocês ouviram anjinho. que ele falou que ele quebrava copo, né? Não botava a culpa no maninho, que era um anjinho. Mas enfim, então assim, ó, o que acontece é que quando Deus chega para Adão e pergunta por que você errou, e ele fala assim, não, eu errei porque a mulher que você me deu fez eu errar. Então, quer dizer, então, assim, ó, indiretamente, cara, Adão Você que tá solteiro permanece solteiro, tá vendo? Aí, né? a Paulo fala, né, é bom que o homem não se case. Não, mentira, é uma benção estar casado. E Paulo coloca, Paulo, discorre, já embolei tudo aqui já. E Adão coloca a culpa na Eva. Basicamente tá botando a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste. Assim, cara. Ela saiu de ti, cara. Uma costela tua, pô. Aí Deus vira pra Eva e fala bem assim, o que tu fez, mulher? E daí Eva faz o quê? Também? Quem mandou criar aquela cobra lá que veio falar comigo? E aí um vai botando a culpa no outro. E aí Deus apresenta o plano da salvação ali naquele momento. Que era o Filho de Deus morrendo pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Quando o homem pecou, Deus falou, ó, quando você comer, você certamente vai morrer. Então Satanás pega e bota Deus em xeque diante do universo inteiro. Capaz. E aqui vai um spoiler para ti, tem outros planetas que tem outras vidas. Então assim, a gente vai falar disso meu Deus do céu, que loucura é essa aí no Polaris, os caras estão falando de extraterrestre. Tem extraterrestre, é todo aquele que vive fora. Coloca na edição aquele barulho de OVNI. É todo aquele que vive fora, da Terra. Então existem outros mundos Às vezes que eu não. me sinto um extraterrestre. Então é todo Sempre voando. sempre no mundo da Lua. Então existem mundos que não caíram. Então Deus nos ama. Eu até esqueci o que a gente estava. Não, os caras foram pra extraterrestre, um monte de assunto aí. Pois pra já. focar, pô. Eu vou te lembrar. A gente se perdeu no momento em que você falou que Satanás botou Deus em xeque. pro mundo inteiro. Perfeito, obrigado. Então assim, ó, Satanás coloca Deus em xeque diante do universo inteiro, dos outros mundos e tudo. E fala bem assim, ó, tá vendo? Deus falou, certamente se eles comerem, eles vão morrer. Isso é tirania ou não é? Isso é tirania ou não é? É, tirania. Cara, isso é tirania. Se eu chego Claro, pra alguém e falo bem assim, ó, não toca nisso aqui. Tá, beleza, mas se tocar vai acontecer o quê? Eu vou matar você. Pô, não. Tá, e daí Essa é minha mãe, Deus fala bem assim, ó. beijo, mãe. E daí Deus fala assim, ó, certamente vai morrer. Mas quem que vai pagar o preço dessa morte? Eu mesmo. Então daí o cheque Imagina a cara do diabo o cheque agora. vira checkmate contra Satanás. Porque daí ele fala, não, pera, o que está acontecendo? Dá aquele bug, né? A tela azul da Nazaré Quase fazendo Turn Delphi Watch pra Deus. fazendo as contas, né? Ele fala, não, você merece a morte, mas quem vai morrer no seu lugar sou eu. E daí muita gente acha que a morte que Deus fala é aquela morte física. Aquela morte física não é a verdadeira maldição, porque a morte física, na verdade, se você for olhar, ela é uma bênção. Porque você imagina assim, eu não estou falando que a morte física é uma bênção, agora vamos todo mundo se matar aqui. Não, não é isso. Não, Você imagina, final, pelo menos. você escuta aí, continua no contexto para tu entender a parada. Imagina você viver 1000 anos, 2000 anos com câncer, 2000 anos com pedra no rim, 2000 anos definhando. Porque, cara, sinceramente, assim, ó, eu amo de paixão, amava o meu avô, foi as pessoas que eu mais amei na minha vida, amo os velhinhos que estão à minha volta, mas é triste o final da vida de uma pessoa quando ela está velhinha. Cara, ela se transforma, a gente vai ficando, sabe, assim, a pessoa ela se transforma, você vê que não é natural aquilo ali. Então você imagina você passar um processo de envelhecimento todo esse tempo. Então essa morte física que tem ali, ela é uma pausa na vida do ser humano, né? A gente vai estudar nos próximos estudos o que acontece depois que o cara morre. Será que vai para o céu? Será que não vai? Não perca o próximo Polaris. Será- Não o próximo esse, mas... Os próximos, né? Será que morre e vai para o céu? Será que morre e vai para o inferno? Será que morre e não acontece nada? O que é essa morte? Mas não é dessa morte que Deus estava falando. Deus estava falando da morte eterna. Porque até aquele ponto ali, eles não conheciam essa morte física. Para eles morrer, era deixar de existir. E daí Deus fala, não, eu vou pagar essa morte. E aí Cristo vem e morre por 3 dias e deixa de existir. Cara, é uma loucura isso, né? Nossa mente é difícil de compreender. Mas Jesus Cristo pagou essa morte que foi prometida lá em Gênesis. E hoje, através desse sacrifício de Cristo, nós temos acesso à salvação. Nós temos acesso à vida eterna. Porque Cristo foi quem pagou
o preço para nós. Agora, o mais importante é que o ser humano, o cristão, ele passa e vai passar por 3 fases. Ele passa pela fase da justificação, que é quando você aceita a sua condição de pecador e aceita a justificação através do sacrifício de Cristo. Então você fala, não, eu sou um miserento mesmo e eu peço perdão pelos meus pecados. Então aí começa a justificação, você é justificado. Então você deixa de ser um pecador e passa a ser justificado. Aí começa também, paralelo a isso, o processo de santificação, que é Cristo agindo a cada dia na sua vida para te transformar, para te restaurar, para fazer de você aí uma pessoa que é mal criada, mal educada, mentirosa, avarenta, briguenta, se tornar uma pessoa compassiva, uma pessoa amorosa, uma pessoa como Cristo foi. O Espírito Santo trabalha todos os dias da sua vida através do processo de santificação. E por último, vai acontecer o processo de glorificação, que é quando Cristo vai transformar essa carcaça velha, feia, gorda nossa, de alguns, né? Minha no caso, num corpo perfeito, num corpo transformado. Nós seremos restaurados. Algumas pessoas já passaram pela glorificação, que a gente vai estudar disso mais para frente. Mas só para dar um spoiler, por exemplo, Elias e Moisés já foram transformados, porque eles estão no céu. Existiram outras pessoas que já estão no céu com Jesus, mas não são todas que morreram, porque a gente vai aprender no episódio que a gente estudar sobre a morte, que na verdade não é como a gente acha que morre e já tem um destino traçado ali. A morte é uma pausa, né? E a gente vai ver melhor disso aí. Não vou dar mais spoiler. Mas a Bíblia trata sobre isso, que Deus é um Deus de amor, que você tinha que pagar o seu pecado, mas Cristo morre por você, para que através dessa morte você tenha acesso, primeiro, à vida eterna, através da justificação. Segundo, transformação da sua vida, assim como o povo de Nínive foi transformado. Porque eu tenho certeza que essa história não estaria na Bíblia se o povo de Nínive tivesse arrependido num dia e daí para comemorar, vamos comemorar, vamos ali no povoado vizinho, matar todo mundo e queimar o povo só para fazer um churrasco de gente. Eu tenho certeza que isso não estaria ali. Não que na Bíblia não existam histórias ruins e de negócio, né? Mas o livro inteiro de Jonas é um livro falando sobre a pedra perdida, que é a cidade, sobre o arrependimento, né? Nesse sentido. Então você tem a santificação, como o povo de Nínive foi transformado, e quando Jesus Cristo voltar para buscar aqueles que aceitaram esse sacrifício, a gente vai passar pelo processo de glorificação. Posso fazer uma pergunta? Pode. Existem pedras perdidas hoje ainda? Excelente pergunta, Felipe. O que você acha, Fabrina? Existem pedras perdidas? Pedras sendo pessoas. Tipo, no contexto de Nínive. É porque assim, calma. Agora ele falou assim, tem pedras, tem várias. É porque assim, tem que estar conectado comigo, porque... É que a Bina estava dormindo ali na cadeira dela. Nos estudos, de modo geral, a gente trata como pedras que são preciosas na nossa vida cristã. Então, nós, nesse estudo, estamos falando que eles foram buscar uma pedra perdida e fizemos associação com a história de Nínive e Jonas. Jonas, no caso, foi buscar outras pedras perdidas. Então, nos dias de hoje, existem essas, entre aspas, gigantes, pedras perdidas, como sendo as pessoas. Obrigada pela introdução, Felipe. Eu vou responder essa pergunta do jeito mais rápido possível. Pô, mas a Bina não falou nada e agora tu quer falar. Verdade, tá, vai. Justamente porque ela demorou 8 minutos. Agora já não quer mais. Existem muitas pedras perdidas e muitas vezes as pedras estão do nosso lado e a gente faz igual o Jonas fez, né? Acha que a gente não vai conseguir, a pessoa não merece, essa pedra não merece ser salva. E todas as pedras merecem ser resgatadas. Todo aquele que ainda não aceitou Cristo como Salvador é uma pedra perdida. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a pessoa mais carinhosa, mais querida. Lembra, pecado não é o que a gente deixa de fazer ou faz, pecado é a condição. E aí não interessa se a pedra é de ouro, se a pedra é de barro, pedra é pedra e ela pode ser salva, né? Não interessa a classe ou do que ela seja feita ou o que ela já fez. Porque a salvação não é pelas nossas obras, então não é o que eu deixo de fazer ou faço que vai me fazer salvo. A salvação ela vem única e exclusivamente por aceitar a graça de Deus. E quando a gente aceita a graça, essa graça nos transforma. E um recado para quem já aceitou a graça, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5,
verso 18, 19 e 20. Leia aí na sua casa, tem uma linguagem meio complexa, mas eu vou estar resumindo para você. Toda pedra que já foi resgatada, que já foi achada, ela tem a obrigação moral perante Cristo de ajudar a buscar outras pedras, porque Jesus ele poderia ter descido lá em Nínive, ele poderia ter mandado um anjo, um Espírito Santo, mas ele entende que essa obrigação é nossa, nós temos essa obrigação. Então, você que está ouvindo esse podcast, por exemplo, que está fazendo essa caçada bíblica, pensa no seu melhor amigo, e se esse seu melhor amigo ele ainda não conhece a Bíblia, não conhece tudo isso que a gente está falando, imagina que se você mesmo que está ouvindo, não levar esse podcast para ele, não levar essa Bíblia, não levar esse mapa, o seu amigo vai se perder e essa responsabilidade é sua. Então, acabando isso aqui de um modo meio sério, a minha fala, se você gosta de alguém e você quer ver essa pessoa no céu, a obrigação é sua de resgatá-lo. Muito bem. Muito bem, meu querido ouvinte do podcast Polaris. Esse foi mais um episódio. Eu estou animadíssimo para saber qual é o próximo destino dos nossos 3 heróis, o Mike, o Mickey e a Tiki. Para onde será que eles vão no próximo episódio? Eu deixo vocês com um grande abraço, eu deixo vocês com um beijo, eu deixo vocês aí com um desejo de melhora, de que vocês estejam seguros durante todo esse tempo que a gente está passando. Deixo vocês também bem longe de mim, para não pegar doença. Eu deixo vocês aí do outro lado do áudio. Passem álcool em gel, tá? E não vá visitar seus avós. O Felipe tá triste, tá depressivo. Eu fiquei triste depois daquilo lá de buscar as pedras, porque eu acho que eu não tô fazendo tudo que eu deveria, não. Então Bateu forte, né? Bateu forte. A pedra bateu. Pedra. Falou, galerinha. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima. Um abraço, nos siga nas nossas redes sociais, curte lá o Instagram, o Instagram do clube. Gente, vamos levantar a campanha, #diretor faz um Instagram, por não favor. Não tenho Instagram, não vou fazer Instagram. Um abraço para vocês que têm Instagram. Um beijo no coração de vocês. Fui! Valeu!